Olá pessoal, hoje é o último dia do mês de setembro, então hoje é um dia especial, hoje é um dia em que nós podemos agradecer a Deus por termos chegado até aqui, porque Ele nos ajudou, Ele esteve conosco, Ele nos amparou, Ele supriu as nossas necessidades, Ele nos guardou, nos protegeu, nos livrou de muitas coisas e fez com que chegássemos até aqui com saúde física, espiritual também. Isso é muito importante para daqui para frente podemos prosseguir com confiança em Deus, esperando nele, sabendo que dele é que vem a nossa salvação. Então, nós temos muitos motivos e razões para agradecer a Deus, sim, de forma verdadeira e sincera. Então, nós devemos fazer isso porque Ele espera essa atitude partindo de você e de mim hoje. Então, era isso que eu queria falar no início desse vídeo. Mas hoje eu vou falar aqui sobre um assunto muito sério e importante. Porque tanto você como eu cremos em Cristo Jesus, cremos em Deus, mas é necessário que de nossa parte para com Ele tem que existir inteireza de coração. Ou seja, o nosso coração tem que estar inteiro para Ele, integralmente. Literalmente falando, tem que ser assim. Porque não pode existir um coração dividido, um coração com parcialidade. Não, o nosso coração tem que estar inteiro para servir a Cristo Jesus. Isso é algo que nós devemos fazer. Então, porque é necessário para aquele que quer viver em Cristo Jesus piedosamente, ele será perseguido. Mas ele será perseguido porque ele vive com interesse de coração em Cristo Jesus. É isso o que provoca o fato dele ser perseguido. Então, isso é algo muito sério e importante que cada um de nós hoje tem que observar, tem que se autoavaliar para ver se o coração está servindo ao Senhor Jesus com interesse de coração ou não. Se for sim, nós devemos continuar nessa firmeza. Mas se for não, aí nós temos que reverter essa situação. E isso significa que a pessoa que estiver nessa condição de não estar servindo ao Senhor com interesse de coração, ela pode renunciar muitas coisas que estão impedindo com que ela possa servir a Deus com interesse de coração. Então, cabe a cada um, de forma individual, fazer uma autoanálise de si mesmo, do seu coração, para ver como é que o seu coração está servindo a Deus, com interesse de coração ou não. Porque não basta fazer o que é reto diante do Senhor. Ou seja, não basta fazer coisas que demonstram uma retidão diante do Senhor. Se você não estiver servindo a Ele com interesse de coração, o fato de você estar fazendo muitas coisas com retidão não vai significar nada. Porque é preciso, é imprescindível, é prioritário que aconteça em sua vida a interesse de coração para servir a Deus. Depois vem a retidão e todas as outras boas obras que Deus aprova e concorde que você esteja praticando. Então, é preciso parar e pensar e analisar sobre essa questão agora. E para ajudar a fazer com que isso aconteça, tanto para com você como para comigo, eu vou ler aqui alguns textos das Escrituras
que fala um pouco a respeito disso. Então, o primeiro texto que eu vou ler aqui está no segundo livro das Crônicas, capítulo 25, versículo 1 e 2. Esse texto aqui vai falar sobre o rei Amazias. Então o texto diz assim, ó. Era Amazias da idade de 25 anos quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Jeoadã de Jerusalém. Fez ele o que era reto perante o Senhor. Até aí, poderíamos dizer que Amazias fazia o que era reto perante o Senhor. Poderíamos pensar a respeito disso, que a vida dele para com o Senhor era algo aprovado. Era algo verdadeiro, digamos assim. Mas vamos ler o complemento para você ver se a vida dele era de fato assim. Ou tinha algum defeito, digamos assim. Então, o texto diz assim, ó. Fez ele o que era reto perante o Senhor, não, porém, com inteireza de coração. Então, havia uma falsidade, uma hipocrisia. Não, havia uma sinceridade da parte de Amazias, enquanto ele fazia o que era reto perante o Senhor. Porque ele não fazia o que era reto perante o Senhor com inteireza de coração. Aí é que está o defeito, a falha, o erro, que pode estar acontecendo com muitas pessoas hoje. Porque muitas pessoas hoje podem estar nessa mesma condição que Amazias estava. Então, se estiver assim, é cada pessoa que tem que avaliar por si própria qual é o seu estado. Será que você está vivendo como vivia Amazias? Será que eu estou vivendo como vivia Amazias? Então, cada um de nós agora tem que fazer essa autoavaliação de si mesmo para ver se existe essa falha. Então tem que ser uma avaliação bem criteriosa mesmo, para que possamos chegar a uma conclusão exata se estamos servindo ao Senhor com interesse de coração. Então, esse texto aqui mostra claramente isso. Na vida de Amazias isso acontecia. Ele fazia o que era reto perante o Senhor, não, porém, com interesse de coração. Então, não adiantava nada ele fazer o que era reto perante o Senhor. Porque ele não fazia o que era reto perante o Senhor com interesse de coração. Não havia sinceridade. Não havia verdade no que ele fazia. Ele fazia o que era reto perante o Senhor, mas o coração dele estava distante, longe. Ele poderia honrar ao Senhor com seus lábios, mas o coração dele estava distante, estava longe. Porque ele não fazia o que era reto perante o Senhor com interesse de coração. Então, se existe essa falha acontecendo hoje, é preciso consertar, é preciso acertar. E cada pessoa é que tem que acertar por si própria. Então, isso tem que acontecer. Eu espero que as pessoas agora possam querer fazer isso. Porque coração parcial, coração dividido, coração que está distante do Senhor, mesmo que alguém o honre com os lábios, isso para Deus não é algo certo a se fazer. Ele quer que a pessoa faça o que é reto perante ele, mas com interesse de coração mesmo. Então, isso é algo que pode nos ensinar alguma coisa. Essa lição nós temos que aprender para podermos fazer algo com retidão e com interesse de coração para o Senhor. Então agora eu vou ler o próximo texto aqui, que está na Epístola de Paulo aos Efésios. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 24. Então, deixa eu ver aqui. Passa mais uma página. Pensei que tinha achado o texto, mas era outro. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 24. Então, aqui vai falar um pouco
o que vai falar aqui nesse texto da Epístola de Paulo aos Efésios tem a ver um pouco com o texto que eu li anteriormente, no livro de 2 Crônicas, capítulo 25, versículo 1 e 2. Então, esse texto aqui também vai falar um pouco a respeito disso. Você vai entender quando eu ler esse texto aqui. Porque o que é preciso existir em seu corpo, alma e espírito é sinceridade. Assim também como no meu corpo, alma e espírito tem que existir sinceridade. Então, o amor que nós temos para com o Senhor Jesus tem que ser algo sincero, verdadeiro. Não pode ser algo... nós não podemos estar apaixonados pelo Senhor, digamos assim. Temos que amar. Amor e paixão são sentimentos totalmente diferentes. E o que se requer de você e de mim para com o Senhor Jesus é amor sincero, verdadeiro, por toda a vida. Só o amor sincero nunca acabará, nunca vai se enfraquecer em tempo algum. Pelo contrário, vai permanecer firme, inabalável, seguro e constante. Então, isso é bom. Então, o texto diz assim, ó: a graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é preciso ter interesse de coração para que se consiga amar sinceramente ao Senhor Jesus Cristo. Então, o amor sincero para com o Senhor Jesus tem que ser demonstrado por você e por mim, dia após dia, aos olhos dele. Ele quer ver, ele que sonda o nosso coração, ele tem que sondar o nosso coração e ver que o nosso amor para com ele é sincero, é verdadeiro. Então, não pode existir brincadeira nesse sentido. Isso é algo sério demais. Porque ele fala aqui assim, ó: a graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a graça só vai ser com aquele que ama sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. Se alguém está amando ao Senhor agora de falsidade, de hipocrisia, de mentira, se alguém está se enganando nesse respeito a si mesmo, essa pessoa não terá a graça sobre si, porque ela não ama ao Senhor Jesus sinceramente. Existem muitos por aí que estão deixando seu coração em riquezas, estão deixando seu coração se preocupar com coisas terrenas, estão deixando seu coração se envolver em muitos negócios desta vida, estão deixando seu coração se envolver com as coisas do mundo. E isso, pouco a pouco, vai afastando o coração da pessoa do amor sincero para com o Senhor Jesus. Aí tudo se torna vaidade, tudo se torna falsidade. Ele fala com os lábios, mas o que está no seu coração é outra coisa, é outro sentimento. É algo vazio, é algo que não é de forma sincera. Então, é necessário entendermos isso, que devemos amar o Senhor Jesus sinceramente. Esse sentimento tem que estar em nosso coração com firmeza. Isso tem que acontecer mesmo da sua parte para com o Senhor Jesus e da minha parte para com o Senhor Jesus. É assim que temos que ser. A graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essa verdade está acontecendo em sua vida. Isso tem que ser avaliado por você. Da mesma forma que eu tenho que avaliar se essa verdade está acontecendo em minha vida. Ou seja, se nós amamos mesmo ao Senhor Jesus sinceramente. Porque se isso não estiver acontecendo, a graça dele não será conosco. Isso é o que dá para se entender por esse texto. E esse entendimento tem que nos levar a uma conclusão. Se estamos ou não
amando ao Senhor Jesus sinceramente hoje. Então, o próximo texto que eu vou ler aqui está no Evangelho segundo Lucas, capítulo 14. Evangelho segundo Lucas, capítulo 14, do versículo 25 ao 33. Então, nesse texto aqui, é o próprio Senhor Jesus que vai falar uma coisa muito importante que tem que existir também na sua vida e na minha vida, que é renunciar. Só consegue renunciar aquele que ama ao Senhor Jesus sinceramente. Aquele que não faz algo, ou melhor, aquele que faz algo com interesse de coração para com o Senhor Jesus. Então esse texto aqui é muito bem claro. Ó. Está escrito assim, ó. Grandes multidões o acompanhavam e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. O Senhor Jesus está sendo muito bem claro aqui a respeito disso. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Mais uma vez, ele é muito bem claro a respeito disso. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para a concluir. Então, a caminhada em Cristo Jesus é algo muito difícil de se fazer. É algo muito complicado. Não é algo simples. É algo que tem muitas dificuldades, tem muitos problemas, tem muitas aflições, tem muitas perseguições, tem muitas coisas que vão balançar a vida de muitas pessoas. Então, é preciso se calcular se você quer mesmo seguir a Cristo Jesus e passar por isso dia após dia, passar por essas coisas dia após dia. Isso é algo que tem que ser decidido de forma pessoal por cada pessoa. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para a concluir? Então, para concluirmos a nossa caminhada em Cristo Jesus, o nosso tempo de peregrinação, a nossa carreira que nos foi proposta, nós temos que calcular se vamos conseguir chegar ao final. Porque vão existir muitas coisas no caminho que vão tentar, a todo custo, fazer você desistir. E muitos nesse caminho desistem, voltam para trás, não aguentam. E elas, infelizmente, perderam aquilo que foi realizado com esforço, digamos assim. Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000. Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Então, é necessário ter renúncia. Para ter renúncia, necessariamente, a pessoa tem que servir a Deus com interesse do coração. Ela tem que amar ao Senhor Jesus sinceramente. Se ela, como é que eu posso dizer aqui? Se ela
amar ao Senhor Jesus sinceramente, e se ela, como está escrito lá no texto, como é que eu posso dizer aqui a palavra? Eu esqueci a palavra, deixa eu ver a palavra do texto aqui. Do texto de 2 Crônicas. Eu esqueci a palavra que eu ia falar aqui. Deixa eu voltar aqui rapidinho. 2 Crônicas 25. Daí, rapidinho. 2 Crônicas 25. Tem que voltar aqui. Mas vai valer a pena voltar. Então, se a pessoa amar o Senhor Jesus sinceramente e fizer e ter interesse do coração para com Ele, essa pessoa, ela com certeza vai conseguir renunciar a tudo quanto tem e assim poderá ser discípulo do Senhor Jesus. Então, esse texto é muito bem claro quando o Senhor Jesus disse aqui, ó: assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Então, é necessário renúncia. Para ser discípulo do Senhor Jesus, com interesse do coração, amando a Ele sinceramente, é necessário renúncia. E é isso que nós devemos fazer hoje, renunciar a muitas coisas. Porque muitas coisas que muitas pessoas não renunciam, muitas coisas atrapalham a vida, dificultam a vida. A pessoa se apega a muitas coisas que deveria renunciar para assim conseguir viver para com o Senhor Jesus com interesse do coração e amar a Ele sinceramente. Então, é necessário fazer isso, pessoal. Nós temos que entender isso hoje. Então, essa é uma mensagem de edificação. É uma mensagem que vai trazer um entendimento, vai nos fazer pensar, vai nos fazer refletir, nos avaliar para ver se estamos mesmo, de fato e verdade, vivendo uma vida que agrada ao Senhor Jesus. Porque não podemos viver de qualquer jeito. Não, temos que viver com interesse do coração, amando ao Senhor Jesus sinceramente e renunciando todas as coisas que possam impedir que possamos viver uma vida para o inteiro agrado dele. Então, nós, enquanto estivermos aqui, temos que viver inteiramente para o agrado do Senhor Jesus, mas para isso é preciso interesse do coração, é preciso renúncia e é preciso amar o Senhor Jesus sinceramente. Então, essas três coisas têm que existir na vida de todo aquele que está em Cristo hoje, sem impedimento algum. Então, quando isso estiver estabelecido no corpo, na alma, na vida no corpo, na alma e no espírito da pessoa, tudo isso vai contribuir para que ela possa viver sim, para o inteiro agrado de Cristo Jesus. Então, essa é a palavra que eu queria trazer hoje aqui, nesse último dia desse mês. Agora, já temos as condições de refletirmos a respeito disso, de meditarmos nisso, para chegarmos a uma conclusão de como estamos vivendo para Cristo Jesus. Então, essa palavra, com certeza, vai esclarecer muitas pessoas, inclusive a mim também. Então, eu espero que essa palavra possa produzir esse bom resultado, para que assim as pessoas possam tomar a atitude certa para viver com Cristo Jesus do jeito que Ele aprova e concorda, do jeito que Ele quer ver. Ele quer sondar o nosso coração e ver interesse do coração, e ver amor sincero, e ver renúncia em nossas vidas. É isso que Ele quer. Então eu espero que isso aconteça com todos nós, em nome do Senhor Jesus. Amém.